Você consegue contar um pouco pra gente, explicar pra gente o que é a mecânica quântica? Eu vejo que é um assunto que é explicado de uma forma ruim às vezes, ou talvez de uma forma não científica muitas vezes. Eu queria ouvir de você, assim, se é uma área que você gosta de estudar. O meu mestrado e doutorado foi ligado à mecânica quântica, né? A mecânica quântica é um ramo da física. É muito difícil definir a mecânica quântica, eu vou te falar por que até a dificuldade que existe, né? Você tem um conjunto de equações que descrevem a estrutura da matéria. Tá. Então, a princípio, a mecânica quântica seriam essas equações, vamos colocar assim entre aspas. A interpretação das equações ela é muito complicada, e não tem uma só, tem várias interpretações. Mas vamos colocar assim, a grosso modo, a física quântica ou mecânica quântica, aí tem gente que distingue uma da outra, mas vamos colocar como sinônimo. Ela é o ramo da física que vai estudar o mundo numa escala microscópica para menos, né? É que assim, o termo microscópico é um pouquinho dúbio. Alguns falam microscópico como qualquer coisa muito pequena, outros vão usar o termo microscópico para coisas da ordem de 1/1000º de metro. Aham. Mas vamos falar de microscópico no sentido popular, algo pequeno. Então você tem uma descrição do mundo infinitamente pequeno. Ou melhor, pequeno, que infinitamente pequeno seria infinitamente pequeno. Seria um mundo pequeno, numa escala atômica, molecular. E o que acontece? Se a gente usar a física do nosso dia a dia, que é a física clássica, nós não conseguimos descrever a estrutura da matéria. Tá certo? Por quê? Porque olha só, onde que está a câmera? Ela está aqui ou aqui? Essa câmera aqui. Ah, tá. Por exemplo, obrigado, digníssimo. Essa garrafa aqui, ela tem uma localização precisa, certo? Aham. Um elétron no átomo, ele não tem uma localização precisa. Você não consegue localizá-lo, você não consegue dizer, ele está aqui nesta posição exata. Não tem uma coordenada ali, um número que vai dizer onde tá. Não, você tem números indicando a probabilidade dele estar em um certo lugar, mas não onde ele está. Então é totalmente diferente do nosso mundo. Eu tô aqui, você tá aí. Parece um papo. Não tô bêbado, tá, pessoal? Não fiz nenhum uso de álcool. Mas eu tô aqui, você tá aí, o digníssimo tá ali. Então, a gente não tem essa deslocalização no nosso mundo cotidiano. Aí você fala assim, mas você pode perguntar, como é que o mundo microscópico, as partículas não estão localizadas e nesse mundo nosso elas estão, né? Pois é. É que a questão é que a escala dessa deslocalização, vamos colocar assim, tem gente que não gosta desse termo, ela é muito pequena para nós, mas ela é muito grande para um átomo. Por exemplo, o diâmetro de um elétron, né, aproximado, tá? Desculpa, o diâmetro do elétron, do átomo. A escala do átomo é aproximadamente 1 angstrom, que é o seguinte, o que é 1 angstrom? Você pega 1 milímetro Tá. e divide ele 1 milhão de vezes e depois divide por 10. Esse 1 milionésimo. Então é 1/10 de milionésimo de 1 milímetro. É 1 angstrom. Que é 10 a menos 10 metros, enfim, mas quem não lembrar como que é a potência de 10, divide o milímetro por 1 milhão e depois divide por 10. Por 10. Aí você tem lá o 1 angstrom. O elétron, ele tem a dificuldade de você achar ele, digamos, numa escala, você acha ele numa região aí de 1 angstrom, que para o elétron é um gigantesco isso, para um átomo é gigantesco isso, né? Aliás, a escala atômica é essa. Se você perguntar qual é o tamanho do átomo, não tem uma resposta fechada, porque o elétron ele não tem borda o átomo, né? Mas seria 1 angstrom. Tal. Então, para um elétron, 1 angstrom é muita coisa. Agora, Um planeta pra ele. é um planeta, é uma galáxia para ele. Caramba. Para nós, não. Se eu chegar para você, digníssimo, e falar assim, digníssimo Lutz, você pode, por favor, andar 1 angstrom à direita? Né? Você não vai ter sentido, né? Porque qualquer catatalzinho que a gente dá é alguns milímetros, centímetros, né? Então, apesar do mundo das partículas ser regido pela física quântica, no mundo macroscópico, essa física quântica você pode arredondar para a física clássica. Você pode falar, não, esse objeto tem uma posição bem definida. Eu estou aqui, você está aí, ele está lá. Né? Então você pode usar a física clássica no mundo
aqui que a gente está, mas para descrever as partículas você precisa da física quântica ou mecânica quântica. Então você tem essa deslocalização e mais, você não consegue determinar a velocidade também. Você tanto não consegue determinar a posição e nem a velocidade. Ora, se eu não consigo determinar onde o objeto está exatamente e qual é a velocidade dele, eu não consigo determinar a trajetória dos objetos também. E aí você cria, mas você sempre tem um conhecimento das probabilidades de achar um objeto e de medir a velocidade do objeto. Como? Aí você tem funções matemáticas que te dão essas probabilidades e essas probabilidades, elas seguem uma equação, né? Elas são determinadas por um cálculo, enfim, é uma integral, enfim. Então, a física quântica, ela meio que desafiou como a gente pensava o que era a realidade, né? Porque ela também é uma realidade, né? Ou não? A gente não é provado. Não, exatamente. A física quântica, ela altera a nossa visão de realidade. E ela altera de um jeito muito radical pelo seguinte, em dois sentidos, né? Porque essa noção de localização e de determinação da velocidade, isso tem... Qual é a implicação? Uma das implicações filosóficas mais profundas, né, da mecânica quântica, que mexe com a visão de realidade. Na física, se eu souber a posição de um corpo, a velocidade dele e as forças que incidem nele, eu determino o futuro dele. Verdade. Isso é chamado de determinismo. Se eu conheço o presente, eu sei o futuro. Eu dou um tiro, bum. Eu sei, se eu souber a posição da bala, a velocidade, eu sei a trajetória dela. Não sei por que eu estou pensando, essas notícias de guerra estão me perturbando e tal. Eu sou neto de árabe, né? Então essa guerra tá me machucando muito e tal. Mas eu vejo o pessoal sempre dando exemplo de bala de canhão. Exato. Acho que na minha graduação também, enfim. A gente sempre, o ser humano sempre, a primeira aplicação é pra guerra. Verdade, tudo, né? Energia verdade. nuclear, a primeira coisa que fizeram foi bomba, né? Depois verdade. que foram fazer usina nuclear. É verdade. A gente sempre aplica pra matar, né? Primeiro, tal, depois pra curar, né? Hoje a gente usa radioatividade pra curar. Radioterapia, você mata a célula cancerígena ou cancerosa, agora o português tá falho, com radioatividade. Mas a primeira aplicação foi para mandar bala, né? E aí Então na mecânica clássica a gente consegue determinar. Por base no presente, a gente consegue determinar o que vai acontecer no futuro. Exatamente. Na mecânica quântica, o que acontece? Você não conhece a localização exata e nem a velocidade. Então você não sabe o futuro. Isso é chamado de... Você tem um indeterminismo. Então muda radicalmente a visão de realidade. No entanto, que nem eu te falei, na nossa escala, a gente consegue usar a física clássica. Na escala microscópica, não. Você precisa da mecânica quântica. E aí muda a visão de realidade. Porém, tem um passo que filosoficamente também é muito complicado, que você tem mais de 100 interpretações da mecânica quântica. A gente aprende uma na faculdade. Por exemplo, eu falei da deslocalização. Né? Você pode interpretar que a deslocalização é porque as partículas têm um comportamento ondulatório, tá certo? Então elas têm comportamento ou ora ondulatório, ora de partícula. Isso é chamado de dualidade partícula-onda. Isso é interessante, porque assim, ondas são coisas que fazem... Tipo fóton? Isso, fóton. Mas vamos pensar numa onda que a gente até consegue, até lembrando, aproveitando a música. Vamos pensar no som. O som é uma onda. Ótimo. O som é porque o fóton ele já é partícula e onda ao mesmo tempo, né? O exemplo não é que ele é ruim, ao contrário, ele é muito bom. Aí eu vou falar do fóton. Vamos pegar o som. O som está aqui sendo produzido. Enquanto a gente fala, está indo o som de mim para você e de você para mim. E se a gente conversar ao mesmo tempo, esse som, um som vai atravessar o outro. Eles vão sofrer uma interferência, mas eles vão preservar a sua autonomia, né? Eles conseguem, digamos assim, sofrer interferência.
som bate na parede, volta, enfim, ele sofre fenômenos de interferência. Sim. Partículas não sofrem esses fenômenos de interferência. Né? Se eu tô com essa garrafa aqui e bater... Pode deixar que eu não vou sujar nada aqui. E bater aqui... Você tem... eles não vão um atravessar o outro. Sim. Ondas atravessam. Só que como você não sabe a localização das partículas, você acaba descrevendo elas como ondas. Isso é chamado de dualidade partícula-onda. E aí o que acontece? Existem interpretações da mecânica quântica, que é a interpretação mais usada, que as partículas elas são ao mesmo tempo partículas e ondas. E o exemplo mais comum é o fóton, né? Que ele tanto é partícula como onda. Isso foi o que o Einstein descobriu ou não? Nada a ver. Não, tem a ver, é que assim, o Einstein, ele descobriu que a onda eletromagnética, que é o que forma a luz, ela se comporta como partícula. Ele descobriu isso. Aí depois deram o nome de fóton. Exatamente. Tá. Mas depois tem um sujeito chamado de Broglie, uns 20 anos depois, 20, 21, agora não lembro a data exata, que ele vai provar o contrário, que as partículas se comportam como onda. Então o elétron no átomo se comportaria como uma grande onda. Aham. Caramba. Exatamente. E aí você tem... inclusive a equação que descreve o movimento das partículas em mecânica quântica, que é a equação de Schrödinger, ela é chamada de equação de onda. Porque você tem esse comportamento ondulatório da matéria. Mas aí começam as minhas interpretações, tá? Ele é uma onda de fato? Ou a onda é só um instrumento matemático que eu uso? Eu descrevo como onda, mas ele não é onda de verdade. Tem interpretações que vão falar, não só a partícula é uma onda, como a partícula que não existiria. A partícula seria uma onda concentrada num lugar. Aham. A mais comum, que é a interpretação de Copenhague, ela vai admitir as duas realidades. A partícula é a partícula e onda ao mesmo tempo. E aí, dependendo da forma como você interage com ela, ela vai ter um comportamento de partícula ou de onda. Que aí, aí tem o experimento mais famoso disso, é o experimento da dupla fenda. Né? Como que foi? O experimento da dupla fenda é o seguinte, você lança um elétron numa parede, digamos assim, numa superfície fina com dois buracos. Tá certo? Eu vou falar numa linguagem bem popular aqui, com dois buracos. Porque senão eu também não entendo. Não, você é inteligente pra caramba. E aí, o que acontece? Quando esse elétron ele bate ali, naquele anteparo, e aí você põe uma superfície depois para captar o elétron no final. Se você jogar um elétron, você vai detectar um elétron do outro lado. Aí você joga um segundo, um terceiro, um quarto. Quando você jogar um monte, sei lá, 1 milhão, não sei o número, que a parte experimental eu não sou especializado, né? Você vai ver que no outro lado, a figura que formou é semelhante a que se eu tivesse jogado uma onda e essa onda passasse pelos dois buracos e tivesse padrões de interferência. Você vai ter pontos que vai ter elétron e pontos que não vai ter elétron. Se fosse só a partícula, você não teria esse padrão do outro lado. Mas o desenho que esses elétrons vão formar do outro lado da parede, que passou por esses dois buracos, é como se fosse não uma partícula que passou por um buraco ou por outro, mas como uma onda que passou e fez interferência. Tá certo? Uhum. Fez interferência. E aí essa interferência no meio do caminho fez com que alguns pontos do outro lado... Tô sendo didático? Tá, cara, tá ótimo. Verdade? Sim, sua didática é boa. Beleza. É que isso aí eu tô tentando fazer... Eu não posso fazer algo que eu lutei a vida toda, né? Que é explicar de um jeito difícil o pessoal... Não, tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo. Sua didática tá ótima. Digníssimo, você que tá aí do outro lado, tá entendendo? Obrigado. E aí, esse comportamento só seria típico de uma onda. Então, no meio do caminho, ele teria que se comportar como onda. Isso é chamado dualidade partícula-onda. O Einstein, na verdade, fez isso com a luz. Ele viu que a luz... Só que a luz era considerada onda, ela se comportava como partícula. E o de Broglie fez ao contrário. Ele provou que a partícula se comportava como onda. Né? E aí você tem um monte de interpretação desse ponto da mecânica quântica. De vários pontos. Né?
se realmente a onda ela existe ali, se é partícula e onda ao mesmo tempo, que é a interpretação mais comum, se a partícula é uma onda bem localizada, uma onda concentrada, né? Tanto é que você pegar um som muito intenso, ele dá uma batida com suas partículas, né? Sim. Então tem uns que interpretam desse jeito, que a partícula seria uma onda concentrada. Então só teria onda, o universo seria um grande oceano de ondas aí, né?